Daniel, capítulo 6, o capítulo todo. O tema dessa mensagem é a disputa do poder. Quando meditava nessa palavra hoje, fui inspirado a colocar esse nome no título da mensagem, a disputa do poder. Para a gente ganhar tempo, vou adiantar aqui a leitura, a mensagem em si, citando alguns versículos. Se estiver anotando, anote, para a gente ganhar tempo aqui nessa mensagem, e que Deus possa falar profundamente conosco. Amém? Coloca a mão na altura do seu coração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, fala ao nosso coração, fala no mais profundo do nosso ser, que essa palavra fique gravada, para que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, tê-la sempre conosco, sabendo que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Quem crê, diga amém. Irmãos, o capítulo 6 todinho tem uma história linda, maravilhosa, que você já deve ter ouvido, lido, e até contado, que fala sobre Daniel na cova dos leões. Mas tem alguns detalhes interessantes e curiosos. O rei Dário, capítulo 1, capítulo 6, versículos 1 e 2, o rei Dário, ele, para organizar o seu reino, ele então pega 120 pessoas capacitadas e mais outras 3, e coloca essas pessoas para ajudarem a organizar e a conduzir o reino, porque ele sozinho não conseguia jamais, devido à grandeza do reino. Então ele coloca essas pessoas em lugares estratégicos, como a gente tem aqui na nossa igreja, aqui em Itapurá, o trabalho em células, temos as células, os líderes de células, e também temos os supervisores. Para que isso? Nós conseguimos dar uma assistência para toda a igreja. Quantas vezes que, quando alguma família precisava de algum alimento ou de alguma item básico necessário, a gente colocava nos grupos e pouco tempo depois já estava resolvido, porque existe uma organização aqui na igreja que nos ajuda a dar uma assistência melhor. Então o rei, ele organizou essa equipe. Só que um detalhe curioso, irmãos, que muitos desses que ele organizou eram corruptos e eram sedentos de poder. Corruptos e sedentos de poder. Só que o rei Dário, ele não sabia disso, Jamais alguém vai colocar uma pessoa que sabe que vai dar o tombo, vai dar o golpe, vai fazer mal ao seu lado. Ele não sabia. Ele olhou, viu que era uma pessoa capaz, só que ninguém conhece o coração de ninguém, irmãos. O coração do homem é uma terra que só Deus conhece, irmãos, só Deus sabe. Ninguém conhece o coração de ninguém, nem a gente conhece o nosso próprio coração, nem nós sabemos, mas Deus é quem sabe todas as coisas. E a Bíblia fala que Daniel era um homem fiel, era um homem íntegro e andava corretamente na presença de Deus e dos homens, e tinha um espírito de excelência. Versículos 4 e 5, irmãos. A Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente, irmãos. Versículo 3, tinha um espírito de excelência. E tem um detalhe interessante, irmãos, que o livro de Provérbio capítulo 22, versículo 29, fala que o homem que ele é diligente no que faz, ou seja, aquele homem que tem um espírito de excelência, esse homem ou essa mulher será colocado perante os reis e não estará entre as pessoas más, entre as pessoas fracassadas, porque Deus é quem honra. Quem está crendo, diga glória a Deus. E é isso que eu tenho ensinado para vocês há tanto tempo, falado, dito, e hoje reforço mais uma vez sobre a necessidade de fazer
algo e fazer com excelência, fazer bem feito, porque quando a gente assim procede, Deus nos leva para os mais altos e melhores lugares, e é lá que Deus quer te colocar em nome de Jesus. Você crê, diga amém. E tem um detalhe curioso, irmãos, no versículo 3, olha só que coisa interessante. A Bíblia fala que o rei estava apenas pensando em colocar Daniel para ser o responsável, o governador sobre todos os outros. Ele estava só pensando. É lógico que quando a Bíblia fala pensando, não era só ele deveria ter comentado com algum conselheiro dele, porque os reis tinham vários conselheiros. Ele deve ter comentado, conversado com algum conselheiro, dito: olha, estou pensando em colocar Daniel, porque é uma pessoa correta, íntegra, fiel, uma pessoa dedicada, empenhada. Tudo que ele faz com excelência, faz com zelo, faz com amor. Eu estou pensando em colocar ele. Quando ele faz esse comentário com alguém ali, essa pessoa já corre para falar para os outros, dizendo: olha, o rei vai colocar Daniel. Só que quando ele comenta isso, essa pessoa comenta, as pessoas corruptas e sedentas de poder que estavam naquele meio, já começam a se organizar para derrubar Daniel, já começam a se organizar de uma tal maneira para dar o tombo em Daniel, para tirá-lo da função que ele estava exercendo. Daniel nem sabia de nada que estava acontecendo, mas aquelas pessoas, sabendo o que o rei estava pensando, a Bíblia fala que eles se organizam. Quando eles sabem da intenção do rei, eles se organizam e decidem entre eles criar uma lei. E quando eles criam essa lei, qual lei que era? Como eles não podiam pegar, eles não tinham como acusar Daniel. Versículo 4 fala que não se achava nenhum erro e nenhuma culpa em Daniel, porque ele era fiel em tudo. E os homens olhavam, não podia chamar Daniel de corrupto, não podia chamar Daniel de ladrão, não podia chamar Daniel de nada, não tinha do que acusar. Começaram então a olhar para a sua religião, para a lei de Deus, para tentá-lo calar, para tentá-lo derrubar. E como eles então descobrem que Daniel era um homem fiel nas orações, a Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele orava. Ele abria a janela para o lado de Jerusalém, e eles dobravam os seus joelhos, estendiam as mãos e oravam, falavam com Deus. Aqueles homens, sabendo disso, criam uma lei dizendo que toda e qualquer pessoa naquele reino, que num período de 30 dias, se fizesse qualquer tipo de pedido ou oração para qualquer outra pessoa ou alguma divindade, algum Deus, essa pessoa seria punida com a morte na cova dos leões, seria devorada pelos leões. Essa era a lei que eles criaram. O rei, na inocência, sem saber do que se tratava de fato aquela lei, quando aqueles homens chegam e apresentam, ele então assina aquela lei, ele sanciona aquela lei. Está lá em Daniel 6, versículos 7 ao 9, que fala sobre isso, sobre essa lei, e sobre o rei então assinar o decreto. Versículo 9 diz: porque o rei Dário então assina o escrito e o decreto. Quem está aqui, diga glória a Deus, irmãos. E por saber da fidelidade e obediência a Deus, irmãos, de Daniel, versículo 10, Daniel vai orar, vai buscar, vai clamar a Deus, mesmo sabendo dessa lei contrária. Olha o que diz o Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém e prosperem os que te amam. O que Daniel fazia, irmãos? Todos os dias, 3 vezes por dia, ele orava, apresentava Jerusalém,
E a Bíblia fala assim, que todos aqueles que oram por Jerusalém, todos aqueles que oram pela paz em Jerusalém, aqueles que amam Jerusalém, prosperarão, irmãos. E a Bíblia fala, prosperem todos aqueles que te amam. Amém, irmãos? E ele, sabendo disso, ele então, como um servo de Deus, obedecendo a palavra, orava. Só que quando ele está orando, clamando a Deus, irmãos, Deus faz uma reviravolta. Versículo 16, a Bíblia fala que os homens começam a comemorar, porque então Daniel quebra a lei que era ali apresentada, e o rei diz, olha, ele chega perante o rei e fala, rei Dário, Daniel está orando, pedindo ao seu Deus, e um decreto diz, a lei diz que todo aquele que assim fizer, terá que ser lançado na cova de leões. E o rei tentou argumentar, e eles disseram, olha, a lei dos medos e persas diz que nenhum decreto pode ser revogado, porque se ele não cumprisse, ele seria deposto do cargo de rei, ele perderia o reino. Então tinha que fazer cumprir. O rei, com o coração apertado, manda chamar Daniel, e quando ele chama Daniel para levar na cova de leões os seus inimigos, aquelas pessoas corruptas, malvadas, aquelas pessoas sedentas de poder, quando viram que Daniel seria lançado na cova dos leões, começam a comemorar, começam a vibrar de alegria, porque o seu plano estava dando certo. Meu irmão, nenhum plano onde Deus não está, funciona. Nenhum plano onde Deus não está presente vai para frente, mas todo plano aonde Deus está presente funciona, mesmo que alguém diga que não, vai dar certo sim, em nome de Jesus, porque onde Deus está, funciona, onde Deus está, dá certo. Quem crê, diga amém. Deus não estava com esses homens, apesar do plano estar dando certo até aí. Irmãos, às vezes ele está passando por um momento de uma situação de crise difícil, agora em 2020, desse problema do coronavírus, é uma crise que estão falando, fazendo as previsões catastróficas, dizendo, olha, vocês estão acabados, você que é empresário, você vai falir, você que é empregado vai perder emprego, você que está com saúde vai ficar doente, você que está mais ou menos doente já vai morrer. Essa é a previsão, esses são os planos e as previsões humanas. Mas você que está na presença de Deus, meu irmão, há algo sobre a tua vida. Falam que o vírus é invisível, invisível e poderoso é o Deus que está guardando a nossa vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre a sua casa, está sobre a sua família, sobre a sua empresa, seu trabalho, seus negócios, sobre todas as áreas da sua vida. Ninguém está vendo, mas Ele está sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus está guardando a nossa vida, irmãos. Então, diante daquela situação toda, quer dizer para você, meu irmão, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você, como esteve cuidando de Daniel, Ele está cuidando de nós. Parece que tudo vai dar errado, parece que tudo está perdido, parece que tudo está indo por água abaixo. Mas não. A Bíblia fala que Daniel, diante da situação onde ele poderia perder a sua vida, a Bíblia fala que Daniel confiou em Deus. Quantas más notícias que você tem ouvido, quantas más previsões que você tem ouvido. É agora a hora maior de você exercer a sua fé, de você confiar no Senhor, você crê na sua palavra de todo o seu coração. Daniel, diante de todas as más notícias, ele permaneceu sendo fiel, ele permaneceu sendo obediente, ele permaneceu buscando ao Senhor. Ele não parou, ele não desistiu, ele não deixou para depois. E esse é um princípio importantíssimo, irmãos, necessário na vida daqueles que realmente confiam e creem no Senhor. E a Bíblia fala no versículo 22, que quando ele confia, ele crê no Senhor, ele é lançado na cova de leões, confiando em Deus,
versículo 22, a Bíblia fala assim, ó, ele falando: o meu Deus enviou o seu anjo aqui dentro dessa cova e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito nenhum mal. Irmãos, e a Bíblia fala no Salmo 34, versículo 7, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Meu irmão, se você está temendo ao Senhor, confiando nele, Deus já tem enviado anjos para te guardar, anjos para te proteger, anjos para te livrar, anjos para defender você contra toda e qualquer ação do mal, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. E os homens maus, pastor, o que aconteceu? Pastor Giovanni, o que aconteceu com os homens maus? Irmãos, a Bíblia se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. A palavra se cumpre tanto para punir aqueles que estão fazendo mal, quanto para abençoar e premiar, galardoar, ou dar recompensa para aqueles que obedecem ao Senhor. A palavra, ela vai se cumprir. O que aconteceu com os homens maus? A Bíblia fala lá em Provérbios, quem estiver anotando, anote, no versículo 26, capítulo 26, versículo 27, a Bíblia diz que aquele que abre uma cova, dentro dela ele vai cair. Aquele que trama alguma cilada, aquele que faz alguma armadilha para derrubar você, meu irmão, fazer um mal contra a sua vida, a Bíblia fala que essa pessoa mesmo, ela vai cair dentro da armadilha que ela fez, dentro da cova que ela cavou, ela mesmo vai cair, porque a palavra de Deus assim já está dizendo. E quando aqueles homens preparam a cova de leões, a Bíblia fala que quando Daniel é tirado em vida da cova, o rei Dário então manda lançar todos aqueles homens que tramaram contra a vida de Daniel, e a Bíblia fala que todos foram lançados, e antes de tocar o solo, foram devorados pelos leões. Quem crê, diga amém. Digo graças a Deus. Irmãos, Daniel não sabia de nada que estava acontecendo, não estava entendendo nada. Irmãos, pensa, a vida dele estava tão normal, tão tranquila, como estava a nossa vida até esse dia, tudo normal, tudo certinho. De repente virou essa pandemia toda, desse dito vírus aí. Virou ou não virou? E agora mesmo, o que está acontecendo, meu Deus do céu? O que está havendo? Irmãos, a vida de Daniel estava tranquila, de repente virou de ponta cabeça. Mas uma coisa ele fez, continuou firme na sua fé. Aqui está um detalhe, irmãos, aqui está um segredo. Continuou firme na fé, continuou crendo no Senhor, continuou obedecendo a palavra, continuou sendo fiel, continuou andando nos caminhos de Deus, continuou tratando as pessoas do mesmo jeito, continuou fazendo tudo da mesma maneira, apesar de tudo estar virado de ponta cabeça na vida dele. Aqui está o segredo, irmãos. E esse é o segredo: você permanecer firme na presença de Deus, íntegro na presença do Senhor. E ele sem saber de nada, mas Deus sabia de tudo. Daniel não sabia de nada, irmão. Talvez você está aqui não sabendo de nada que está acontecendo, por que está acontecendo, só que Deus está sabendo de tudo. Deus está sabendo, irmãos. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz: assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, ou qual o caminho do vento, nem como são formados os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Daniel não entendia nada, mas a Bíblia está dizendo que Deus, assim que você não entende como da onde o vento vem, para onde que ele vai, como é que o osso é formado no ventre da mulher que está grávida, da criancinha,
assim você não sabe as obras que Deus faz. Apenas creia, irmãos, que a obra que Deus faz, ela é perfeita, ela é completa, e a promessa de Deus é de vitória para aquele que crê, é de bênção para a vida daquele que crê, a vida abençoada aqui na terra, e no final a salvação da sua alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, diante de todo esse problema, irmãos, Deus foi reconhecido e glorificado. Depois que passa toda essa situação, irmãos, Deus foi reconhecido, o Deus de Daniel foi reconhecido, o rei reconheceu o Deus Todo-Poderoso e mandou as pessoas: olha, o Deus verdadeiro, o Deus que faz, o Deus que realiza milagres, o Deus das maravilhas é o Deus de Daniel. Eu digo para vocês: comecem a seguir, comecem a obedecer, comecem a temer, comecem a andar diante do Deus de Daniel, porque esse é o verdadeiro Deus. Irmãos, Deus foi reconhecido, Deus foi glorificado, e ainda mais, a Bíblia fala que Daniel, que estava cotado para ser destruído, para ser morto, Deus vira aquela situação toda, onde era para haver morte, teve vida, onde era para haver escassez, começou a ter fartura, onde era para ele perder o emprego, a Bíblia fala que ele foi promovido e se tornou um dos maiores, debaixo do rei, se tornou o segundo homem mais poderoso daquela nação. Eu quero dizer para você, irmãos, não importa o que o diabo esteja criando, não importa o que esteja tramando contra a sua vida, permaneça na presença de Deus, porque tudo que o diabo está tentando, Deus vai transformar isso em bênção na sua vida, Deus vai reverter em vitória na sua vida. O diabo não vai entender nada. Quando o diabo pensava que Jesus estava fracassado, que Jesus estava vencido lá na cruz do Calvário, foi o início da sua derrota. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o inferno todo comemora, os demônios, Satanás, comemoram, saltam de alegria, porque tinham matado Jesus. Só que ao contrário, irmãos, quando eles matam Jesus, eles promoveram Jesus de um homem que estava na terra pregando para o Salvador do homem, para o Rei dos Reis, melhor dizendo. Mudam a história de Jesus, de apenas Filho de Deus, para Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Satanás achou que tinha vencido, só que na verdade ele promoveu Jesus para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Satanás achou que tinha vencido, repito, mas ele promoveu Jesus. Satanás acha que está vencendo você, acha que está mandando você para a cova de leões, está jogando você para a vala, está jogando você para a sarjeta, está jogando você para a miséria. Mas Deus está mudando a tua história, Deus está promovendo você. Ainda você não viu, ainda você não sabe, mas a palavra de Deus está se cumprindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Eu quero encerrar dizendo para você, meu irmão: se prepare para viver os melhores dias da sua vida, porque o melhor de Deus está chegando. Quem crê, diga amém. Se coloque de pé, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, irmão.